Então, o primeiro objeto que afasta o dinheiro da sua casa, são as paredes mofadas. Parede com rachadura ou parede com infiltração. Sabe aquelas paredes que você fica adiando para arrumar? Ou que você arruma e depois volta? Arruma e depois volta? Eu vou te explicar como é que funciona, tá? A gente atrai exatamente aquilo que a gente sente. Agora, o que você pensa? Tudo que você pensa gera um sentimento. E esses sentimentos, eles geram mais daquilo que você sente. A gente vibra no nosso sentimento. E é exatamente assim que funciona a nossa capacidade de atrair o que a gente deseja para a nossa vida, tá? Então, a gente pensa alguma coisa, esse pensamento gera um sentimento, o sentimento faz a gente vibrar de alguma maneira e a gente atrai mais daquilo pra gente. Por exemplo, se você tá na sua casa, você tem um filho e uma filha adolescente, você tá na sua casa e aí teu filho, tua filha saiu para comer um lanche na rua à noite. Aí começa a ficar 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite e o teu filho não volta, tua filha não volta. E aí você começa a pensar. Não aconteceu nada, ninguém falou nada. Você começa a pensar. Aconteceu alguma coisa? Será que sofreu um acidente? Será que foi roubado? Será que foi sequestrado? Meu Deus, será que tá bem? Será que... O que aconteceu? Você começa a pensar. Várias hipóteses. Esses pensamentos, eles geram sentimentos. Você começa a ficar angustiada, agoniada. Teu coração começa a acelerar. O teu corpo começa a responder. Porque você começa a vibrar nisso. O sentimento, não aconteceu nada. Mas o sentimento, ele faz você vibrar. Você começa a suar frio. Teu coração começa a acelerar. Tua mão começa a ficar suada. Tua perna começa a ficar tremendo. Não aconteceu nada. Foi um pensamento que gerou um sentimento e você começou a vibrar naquilo. E quando você vibra naquilo, a gente vira um ímã. É igual quando acontece uma coisa ruim, depois começa a acontecer um monte de coisa ruim uma atrás da outra. Ou quando acontece uma coisa boa, depois começa a acontecer uma coisa boa depois da outra. Porque a gente está vibrando naquilo. E nós somos como ímãs. O ímã, quando você coloca o ímã, tudo que tem o mesmo polo, ele vai ser atraído. Polo diferente vai ser repelido. Então, quando a gente está vibrando, a gente já começa a atrair mais daquelas situações para a gente. E aí, quando a gente começa a vibrar em alguma coisa, a gente começa a atrair mais daquela situação para a gente. Então, o que acontece? Se você tem uma parede mofada, uma parede rachada, uma parede com infiltração, e para quem está perguntando, travou um pouco a live, depois voltou, eu estou na primeira ainda, tá? Então, a primeira coisa que afasta dinheiro da sua casa são paredes mofadas, com rachaduras ou com infiltrações. Por quê? Porque se você entrar na sua casa e você vê uma parede rachada, você vê uma parede manchada, uma parede morfada, uma parede com uma infiltração, aquilo te dá um sentimento, que é o que eu estava falando na live até agora, que eu estendi a live para falar sobre isso, que tudo se comunica com a gente. E aí que entra essa questão. Quando você olha uma parede dessa, isso te dá um sentimento. Ai, preciso arrumar essa parede. Ai, tá tão feinha essa parede. Nossa, dá um sentimento assim. Só de você pensar numa parede mofada, numa parede manchada com infiltração, já te dá um negócio desse, né? E aí, quando dá esse pensamento, ai, minha casa tá tão judiadinha, tá tão ruim, tá tudo caindo aos pedaços, você começa a ter esse sentimento. Só que você começa a ter esse sentimento não só com relação à sua casa. Você começa a assumir esse sentimento para você. É que nem quando você pode ter acabado de tomar banho. Só que se você coloca uma roupa suja, você vai se sentir suja. Não é que você está suja. Só que você colocou uma roupa suja em você.
Então você vai se sentir suja. Ou às vezes nem coloca uma roupa suja. Às vezes você tá na tua casa, limpinha, e você vê na televisão alguém mexendo na terra. Você começa a ter o sentimento de que você tá suja, com a mão suja. O que a gente olha, a gente começa a sentir. Quando você vê alguém apanhando, começa a te dar uma agonia. Quando você vê uma cobra na televisão, você começa a ficar meio agoniada. Porque o que a gente vê, a gente sente. Então, quando a gente vê essa parede, a gente começa a sentir isso e começa a assumir isso pra gente. A gente sente isso na gente. Que a gente tá largada, que a gente já não tá do jeito como era antes, que a gente já não tá 100%, que as coisas na nossa vida estão precisando de um ajuste. E a gente começa a sentir isso. E quando a gente sente, a gente vibra. E quando a gente começa a vibrar, que a nossa vida já não é como era antes, que as coisas já não estão tão boas, que as tuas coisas não têm tanta qualidade, que o teu nunca é do melhor. Aí você começa a atrair cada vez mais isso para tua vida. Escassez, angústia, esses medos. Então isso influencia demais na nossa vida. Demais. Paredes manchadas, mofadas, infiltrações.